acabaram-se os problemas, acabou a novela, paga ou não paga o estádio, o Corinthians resolveu a sua vida com a Odebrecht, com a Arena lá? Ô, Benja, tem um amigo meu, eu não vou falar o nome, ele disse que o Corinthians nunca ia pagar isso aí. Eu não falei nome de ninguém. Eu falei em 2011 ou 12, eu falei, a Cruz não vai pagar isso aí nunca. Tá pagando. Então, eu errei. Mas nem a primeira vez que eu erro, não será a última. Quando o presidente do Corinthians esteve aqui há um mês, faz que o André esteve aqui, né? A gente fez o programa com ele aqui. Eu tinha conversado com o André a respeito dessa situação e ele me disse, Pascoal, o negócio está bem encaminhado e eu vou fazer o acerto até o final de agosto. Eu imaginava que fosse mais para frente. Aí o Andrés, ontem teve uma reunião do Conselho Deliberativo, uma reunião pedida por pessoas que fazem parte da oposição do Corinthians, exatamente para cobrar do Andrés uma posição, abrindo o que eles chamam de caixa preta do estádio do Corinthians, quanto é que deve, quanto é que não deve, quanto que pagou, quanto é que deixou de pagar, por que deve para cá, por que deve para lá, porque tem um empréstimo, porque os CIDs. Então, para esclarecer tudo isso, né, o presidente do Corinthians foi chamado ontem para uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para prestar esses esclarecimentos aos conselheiros. E na hora, o Andrés manifestou realmente o acordo que ele já tem, não está assinado, esse acordo não está definido, assinado, não está registrado no cartório, ainda não, mas já está apalavrado, isso já está conversado, os documentos estão sendo trocados para acontecer o acerto. A gente tem uma arte aí para mostrar para o torcedor do Corinthians como é que o pagamento será feito, de que forma o pagamento será entabulado. Então a dívida do Corinthians com a Odebrecht cai para 160, 170 milhões. A dívida do Corinthians com o BNDES continua em 470 milhões. O Corinthians paga 6 milhões por mês. Todo mês o Corinthians paga 6 milhões de reais para abater a dívida com o BNDES. Entre novembro e fevereiro, essa cota cai para 2 milhões e meio. Por quê? Porque nesse período não tem jogos de futebol. É um período carente de jogo de futebol, então a arena é deficitária. Então esse valor foi acordado com a Caixa e cai para 2 milhões e meio. O acordo é de 12 anos com a Caixa. O que o Corinthians fez com a Odebrecht? Os CIDs que o Corinthians ainda tinha, o Corinthians repassou para a Odebrecht. O Corinthians ainda repassou para o Odebrecht as obras não concluídas. O Corinthians fez um estudo, ainda à época do presidente, do Roberto, como presidente, né? Ele fez um estudo mostrando para o Odebrecht que entre 250 e 280 milhões, essas obras não foram concluídas. O presidente do Corinthians, hoje, o André Sanches, apresentou para o Odebrecht dizendo, vocês não concluíram isso, vocês não fizeram isso, nós temos os CIDs para pagar e a dívida do Corinthians cai vertiginosamente. De 1 bilhão e 30 aproximadamente, a dívida do Corinthians cai para 470 milhões para pagar para o BNDES, que continua pagando, tem um prazo de 12 anos, e o presidente do Corinthians disse que vai pagar, e todo aquele montante que devia para a Odebrecht exclusivamente cai para 170 milhões. Então, é um acordo excepcional. Maravilhoso. Eu acho que o presidente do Corinthians tinha que ser aplaudido pelos torcedores do Corinthians e pelos conselheiros do Corinthians. É um acordo muito bom feito pelo Corinthians, colocando inclusive os CIDs, que era uma situação. O Corinthians tinha essa situação dos CIDs, o presidente do Corinthians reclamou muito com o ex-prefeito de São Paulo, do mesmo partido dele, do PT, que acabou não promovendo o que deveria promover. O Fernando Haddad. Eu não ia falar o nome para não criar polêmica. Mas é uma informação. A informação, o Andrés falou aqui no Jogo Sagrado. Falou mesmo, tem razão. Eu até chamou ele de mentiroso. Falou que era mentiroso, incompetente. Incompetente e mentiroso, que não cumpriu o que tinha combinado com o Corinthians na promoção dos CIDs. E aí o Andrés ficou irritado. Agora conseguiu colocar os CIDs nessa negociação com o Odebrecht. E eu aqui estou, o que eu soube de pessoas do Corinthians que estavam na reunião do Conselho Deliberativo e o que foi dito e o que me passaram, eu estou passando para vocês, isso é um grande acordo que o Corinthians fez. O Corinthians está muito perto de concluir o pagamento da arena. Então repete agora, resumidamente, devia quanto, caiu para quanto? O valor total estipulado, analisado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians era de 1 bilhão e 30. 1 bilhão e 30. 1 bilhão e 30 milhões. Sim. Perfeito? Caiu, o Corinthians vai pagar 470 milhões que deve para a Odebrecht, perfeito? Não, o BNDES. Para o BNDES, e para o Odebrecht deve entre 160 e 170 milhões. Essa é a dívida do Corinthians com
O estádio agora, 600 e quanto que vai dar isso? 630. 640, 630 milhões. É o que deve ficar a Arena do Corinthians. Que é um preço razoável, gente. É um preço razoável. A 1 bi 30. Eu acho que é extrapolar. Agora, o Corinthians fez toda essa armação, não tem nada ilegal nisso aí, hein? É tudo dentro da lei. O Corinthians assinou o CIDs e vem pagando regularmente e por isso conseguiu esse acordo com a Odebrecht para saldar Ou seja, era um braço de ferro e o Corinthians venceu. Conseguiu bater. Quem chamou quem de mentiroso? Não, no jogo sagrado, quando teve aqui o Andrés, chamou o ex-prefeito de São Paulo, o Haddad, porque havia sido, segundo o Andrés, havia sido combinado o negócio do CIDs e não teria sido cumprido na hora H. Sim. Mas, ô Benja, é importante frisar que até agora o Corinthians já pagou para a Caixa, nesse empréstimo do BNDES, em torno de 160 milhões, de 2014 até agora. É 630 mais... Não, isso já foi pago. Isso já foi pago. Não. Eu estou calculando o preço do estádio. Não, sim. O que o Corinthians deve hoje no custo total é esse valor aí, senhor Mani. 640. 640 pau, 630 pau. 630, vamos colocar 630. Já pagou quanto? 160. 790. Para ficar redondinho, 800 milhões. 800 quase o valor que o Andrés falou de origem. Então, porque a princípio, quando o estádio do Corinthians foi orçado, custava isso, 800 milhões. Me surpreendi muito quando essa obra passou para 200 milhões de euros, só para dizer, tá? 200 milhões de euros. Vai passar de mais de 1 bi essa obra. Não, aí tá. A obra era 1 bi. Não, esse valor agora que o Corinthians deve é em torno de... Aí cai de preço. Não, mas peraí. Eu li 1 bilhão e 600, eu cheguei Não, isso era calculando juros, enfim. Essa matemática eu também quero na minha vida. A obra inicial girava em torno de 800 milhões. Essa obra passou a custar 1 bi, depois passou para 1.200 e a diretoria do Corinthians aí não se manifestava. Era uma caixa de Pandora, ninguém sabia o valor exato da arena, quanto tinha sido pago, etc. O conselho pediu essa reunião, né? Houve uma auditoria, no qual o conselho fez parte dessa auditoria e apresentaram os valores. De acordo com a exposição desses valores, agora entende-se que é realmente um bom negócio, porque agora tá às claras o quanto deve e como vai pagar. E é razoável pagar, né? Desses 160 milhões que o Corinthians já pagou a Caixa, através do empréstimo do BNDES, o Corinthians ele tem agora uma cronologia para tentar reduzir esse custo de valor, porque querendo ou não, senhor Mano, é igual um financiamento de imóvel. As primeiras parcelas você praticamente só paga juros, e a amortização é isso daqui. Vai 90% os juros e 10% de amortização. Com o passar do tempo, inverte esse processo. Aí você vai pagar lá no final 90% de amortização e 10% de juros. O Corinthians ele precisa tentar reduzir o máximo possível esse tempo para justamente encurtar o período de juros que o Corinthians pode pagar. Existe sim uma matemática para que o Corinthians consiga arrecadar mais dinheiro, ter uma receita maior com a Arena, justamente para tentar reduzir isso daí. Porque é um dinheiro que está comprometendo o futebol também. Esse dinheiro que o Corinthians arrecada com a Arena, o Corinthians não põe a mão. Inclusive, numa futura negociação com a Caixa, o Corinthians está tentando dividir esse faturamento para que o Corinthians possa usar metade do que arrecada com a Arena com o futebol e metade para o pagamento do Estado. Ainda não foi aprovado. Ainda não foi aprovado. E o acordo Quem estabelecido, que aprova isso? a Caixa. Cabe à Caixa aprovar isso daí também. Ao invés de pagar 6, pagaria 3. O acordo estabelecido entre as partes rezava que toda a arrecadação que a Arena gerasse seria um pagamento do próprio estádio, até a quitação total. O Corinthians está vendo uma dificuldade muito grande para, inclusive, quitar folhas salariais, investir no futebol, e ele tenta essa alternativa aí, reduzindo a margem de juros da Caixa e abrindo um leque para que o Corinthians possa usar metade do dinheiro arrecadado com o futebol e conservando a outra metade para o pagamento do estádio. Se vai acontecer ou não, Pascoal, o tempo irá dizer, mas o Corinthians, quando fez esse acordo, ele sabia que ele corria o risco de depois, no futuro próximo, não haver esse acordo, de pegar metade para o futebol. O acordo que foi feito agora, me parece... Não, mas o acordo é com o Odebrecht, com a Caixa não foi feito acordo nenhum aí. O acordo da Caixa está sendo pago, 6 milhões por mês. Mas o Corinthians ele vai sentar com a Caixa, Pascoal, para tentar reaver essa situação também. Já tentou da outra vez. Já houve inúmeras conversas. E não conseguiu reduzir. Agora houve uma divisão. O que o Corinthians conseguiu com a Caixa é diminuir nos 4 meses, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, o Corinthians paga 2 milhões e meio, não 6 milhões. Porque não tem atividade no estádio. Não é verdade. Novembro tem atividade e dezembro até metade do mês. Mas o estádio não foi feito para fazer show. Não. Aí não dá inicialmente não. A ideia do Corinthians era para... fecha. Há alguns eventos, por exemplo, tem aquele... Não dentro do estádio. O Corinthians não queria fazer a Arena Multiuso. Esse foi um dos eventos. Tem sim. Não tem evento dentro do estádio. Aquele que eu fui lá dos caminhões lá... Mas quando o Corinthians construiu a Arena, eu me lembro de entrevistas do presidente. Não era uma arena multiuso, era uma arena para futebol.
eles perceberam que, acho eu, não sei, isso eu estou dizendo, que foi uma furada. Ficar 4 meses parado, exatamente. Bom, subentende então, o Corinthians... Mas só um minuto, os meses que você não tem futebol no Brasil, É janeiro. você também não tem shows. Os grandes shows no Brasil não são na época das férias. Vamos lá. Você não tem em janeiro show no Morumbi ou no Allianz Parque. Shows grandes você não tem. Não tem. Depende da Não tem janeiro, fevereiro, gente. Não tem. Quer dizer, na alta temporada do verão no Brasil não tem show? Não. Isso eu acho esquisito. Não, não porque é férias aqui. O Não Collins tem. tocou em fevereiro. É só você ver. Mas os turistas vêm pra onde? Pra cá. Não, se você pega os grandes shows, você não Collins tem. tocou no Allianz Parque em Dezembro, fevereiro. talvez no começo. Depois não tem, não. A mentalidade do brasileiro é diferente. O brasileiro aqui chega dia 15 de dezembro, a cabeça do cara já está longe. É diferente do americano, do europeu, né? Que nem o senhor Mani falou, e é verdade. Pô, eu fui ver um jogo agora da NBA, dia 31 de dezembro. Sim. É jogo normal. O campeonato inglês, dia 1º de janeiro, tem rodada. No Brasil não tem nada, gente. É uma cultura nossa. Só entendendo o seguinte. Agora, música ao vivo em restaurante, Paulo Lima, aí é uma coisa de baixo. Mas tem um ano inteiro. Porque a Odebrecht cobrava do Corinthians esses quase 1.200, né? 1.160, quase, vamos colocar 1.200. E agora cai praticamente pela metade do valor. Então a Odebrecht vai arcar a outra parte? Não, o Corinthians está pagando com o CIDs. Com o CIDs e com as obras que não foram pagas. O Corinthians não está deixando ele pagar. A gente não fez entender. Não, o Corinthians ele repassou para o Odebrecht esses CIDs aí, por isso houve essa amortização. O Corinthians reduziu o valor que o Odebrecht achava que o Corinthians devia e o Corinthians ainda pagou. Agora vem os CIDs que eram do Corinthians. Você está dando valor de 400 e quantos mesmo? Era 400 e Então pouco. isso daí. Então a Odebrecht agora ela abraça os CIDs que eram do Corinthians. Ela Não, vai os vender. CIDs não são Ela vai utilizados. repassar. Os CIDs são utilizados para... Sim. Gente, você precisa se preparar. Não, estou preparado. O Pascoal parece professor de cursinho. O Mano parece professor de faculdade, tem que ensinar. O CID é você vai, qualquer empresa pode... Sim, é CID, Ney. É CID, não é CID. Ele falou CID. Os CIDs Gente, Sormani, que bicho são chucro. investimentos que são feitos na Zona Leste de São Paulo, na Zona Oeste de São Paulo, na Zona Sul. Se você construir alguma coisa, em qualquer setor menos populoso de São Paulo, que não tenha... Menos populoso, não, menos favorecido. Menos favorecido, você menos favorecido, você vai ter os CIDs a seu favor. E você pode utilizar isso para abater das suas dívidas ou, se você tiver outros compromissos, para também saldar. Tem lugares em São Paulo que se você vai montar a sua Você empresa... compra cotas do CID. Tem lugares que, em São Paulo que se você for, aqui no Rio eu não sei. Se você vai abrir uma empresa... Tem isenção de uma série de coisas. Você tem isenção, IPTU mais baixo, e tem uma série de impostos mais coisas. baixos por um período, 10, 20 anos. Ele É para incentivar você a abrir sua empresa lá. Porque a Zona Leste é uma área extremamente populosa dentro da cidade E de é São uma Paulo. forma de você atrair... Você mantém ali o cara trabalhando gerar próximo de casa. emprego, Claro. uma série de coisas. Entendeu? Peraí. Não. Você tem mais alguma dúvida? Não, era só isso mesmo. E o Corinthians também... Porque anteriormente era o Corinthians, o Se não responsável são pelo CID. aqueles assuntos que qualquer criança de 8 anos domina, né? Olha, o João que Ele não conseguiu encontrar no Google, porque ele não sabe. no Google... Não, ele não sabe como colocar. Ele botou o Sidney, pareceu uma... Ele botou o Sidney. O Google deixou o bico na mão. Pareceu o Sidney Magal. A médio prazo, o que isso você acha que refresca os investimentos no futebol? Porque o torcedor gosta de saber também de contratação, essas coisas. Dá uma refrescada a médio prazo, porque a curva não. Eu acho que no total, veja, presta atenção, no total, você tem um abatimento da dívida com a utilização dos CIDs e com a utilização do que não foi construído no Corinthians. Então, isso é muito grande. O Corinthians passa a dever 180 milhões. Quando devia 1 bi e trelelê. Então, de tudo isso não é assim. diminuído. Não é assim. Não caiu de 1 bi para 180 mil. Não, mas Eu quero me inscrever nesse CID. Não é assim. Não, é assim. Você Porque já pagou um X, certo? 160. Mais 460. Deu quanto em CID? Deu mais 400 em CID. A Odebrecht Dá cobrava 560. mais 280 de obra não construída. Lembra aquele Não, mas relatório aí do não vai Roberto? pagar. Não, isso aí também desconta. Desconta também. 280 também desconta. Não é que Entendeu? caiu de 1 milhão para... É que a Odebrecht cobrava do Corinthians 1 bi. Devido aos juros e aos valores. Agora entrada é CIDs. Agora o Corinthians CIDs, para o as Odebrecht obras só não paga concluídas. Já pagou uma parte e tem ainda mais 130, né? Para pagar. Isso. Agora a pergunta que fica é a seguinte: o Corinthians vai tentar pagar isso
continuar com essas parcelas altas e pagar num curto espaço de tempo, ou ele vai tentar diminuir o valor da parcela e estender o valor do pagamento, o tempo de pagamento? São duas situações. Se for no tempo normal, paga em 12 anos. Se o Corinthians conseguir, junto à Caixa, para pagar metade do que arrecada e a outra metade fica para o clube, que é o que está sendo proposto para a Caixa, olha, eu pago 6 milhões, mas eu vou pagar 50%, e metade disso eu vou utilizar para usar aqui no fundo de caixa, para fazer o clube virar. Aí o Corinthians vai pagar com o dobro de tempo. No tempo normal, 12 anos paga. O que foi, né? Vai pagar, veja. O que foi? Não, o assunto chato. Você que abriu, você que abriu o programa. Tem que abrir, mas eu não tô. Mas é necessário. Não, vamos mudar o assunto. O futuro do Corinthians depende mas dessa dívida. eu não falei nada, eu só estou quieto, porque é um assunto muito chato. Por exemplo, se eu estivesse em casa agora, o Fox Sports Rádio é um programa que eu assistiria, é um programa que eu mais gosto. No mundo é esse programa. Mas, por exemplo, se eu estivesse em casa agora, vocês BBC e juros e o Debrecht. Mas é para tentar decifrar o quanto o Corinthians está recebendo. É necessário, cara. As pessoas têm que Chamar aprender o Luiz Nassif. Peraí, Luiz Nassif, por favor. Quer falar alguma coisa? Estão recebendo o Sardenberg. O Sardenberg, gente boa. Vai de Conheço o futebol. Sardenberg. O Sardenberg é ótimo. Não, mas isso aí... O pagamento do Estado está sendo Legal, já acertou a dívida. Sabe o que é? Eu vou falar pra você. Vai ter suas origens. É assim, teve um sujeito que falou que não ia pagar e agora vai. São 24 anos a dívida, 12, é isso. 12 Então, ou vamos 24. esperar passar os 12 a gente volta agora. E outra, renegando a origem dele. Se quiser, eu não vou estar aqui. A origem da matemática, a economia. Isso é 12 anos, só um bom whisky, né? Olha só. Hoje aqui, Tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo. quando a matemática. Deixa eu falar um negocinho. Isso é importante porque Eu não falei que não é, eu falei pode que é chato. gerar. Não, sim. Nós agora, já que foi explicado isso, agora vamos virar a página dentro desse mesmo assunto. O que isso pode significar? A montagem de um time melhor, mais competitivo. Vai sobrar dinheiro para o Corinthians contratar. Por exemplo, o Flamengo fala em Balotelli, o Corinthians poderá falar também. O Flamengo contratou um Felipe Luiz e um Rafinha, o Corinthians também vai poder contratar. Nesse momento ele está engessado em relação a grandes contratações, porque tem essa dívida. Equacionando essa dívida, melhorando a forma de pagamento, diminuindo o valor, vai sobrar Mas consequentemente eu não acho que mais seria dinheiro. para investimento nesse porte, não, senhor. Eu acho que isso daí. Por exemplo, isso se o Corinthians construir debitar. estádio, não para de ganhar título. Se o Corinthians debitar. Mas que vale ganhar título. Mas, não é Sormani, se o Corinthians contratação. debitar 3 milhões por mês aí, dessa parcela que ele paga, 3 milhões por mês ajuda no pagamento da folha salarial. Mas não é um dinheiro para investir pesado em Mas contratações. só que não é pilha, não. O que interessa é título, não é contratação. Por isso começou a construir estádio que ano? 2012, não é? 2010. 2010. Curiosamente. Por isso ganhou de título. Curiosamente, quando o Corinthians... um negocinho pra você. Curiosamente, quando o Corinthians contratou melhores por jogadores, vez. o Corinthians com melhores jogadores, o Corinthians com um elenco melhor, fica muito mais próximo de ganhar do que o Tudo Alain. bem, mas desde que construiu o O estádio... Corinthians é favorito para ganhar o título? Pode ser que ganhe. Está entre os favoritos? Não está. Olha, Por quê? Porque o elenco do Palmeiras, do Flamengo, o elenco do Internacional, o Grêmio abriu mão do Cruzeiro. Esses times, quando começaram o campeonato, eram tidos como times para ganhar a competição. Se o Corinthians entra numa competição com um elenco mais recheado, com jogadores... Pô, você mesmo questiona a presença de alguns jogadores Olha do aqui, time do ó, Corinthians. não, o questiono... O Sornosa curiosamente. O 2015. O Sornosa não joga no Palmeiras, o Sornosa não joga no Cruzeiro, não joga no Flamengo. Mas o Borja, mas joga no Corinthians. o Borja é detestado por muitos, joga no Palmeiras, não joga no Corinthians. O Davidson, muita gente não joga, joga no Palmeiras, joga no O Borja Corinthians. está escanteado no Palmeiras. Escanteado, Tá contratando. não. O Corinthians não consegue escantear Olha o Sornosa Olha e aqui. contratar jogador porque ele não tem dinheiro. Porque a parte desse dinheiro vai para dentro. Eu discordo totalmente. 2015 não pagou salário o ano inteiro, foi campeão brasileiro. 2017, é ruim, a quarta força, campeão brasileiro. 2018, tá devendo, não monta time, campeão paulista. 2017, 2018, tá resolvendo uma esse problema porcaria, do campeão curiosamente. paulista. 2019, gente do céu, Curiosamente. o time é um lixo, o time é horroroso, tricampeão paulista. Não tem que comemorar a contratação, tem que comemorar título. Curiosamente. E título tem que comemorar direto. Direto.
que Se tem uma comemorar. coisa que o torcedor do Corinthians não pode reclamar nesse século, é comemoração de título. Mas se você conversar com o departamento financeiro do Corinthians, Benja, eles vão te falar que o Corinthians está passando por um momento difícil. Sim. Tanto que o Corinthians, quando ele pede talvez aí esse auxílio à Caixa para reduzir os juros e deixar metade da arrecadação da arena com o futebol, é justamente para pagar em dia a folha salarial. Cruzeiro não construiu estádio, está passando um momento difícil. Mas não O São compara uma Paulo coisa não com a construiu outra. estádio, agora está passando um momento difícil. O Flamengo estava devendo rios e rios de dinheiro, não construiu estádio, estava passando um momento Mas a gente difícil. está falando da realidade do Corinthians, Benja. Mas Não a compara com outros clubes. realidade do futebol do brasileiro, exceção de A ou B, é tudo igual. Queria só falar uma coisa. E com tudo isso, é o torcedor que mais tem comemorado título é o corintiano. Você vai deixar ele falar? Deixa ele falar. Deixa ele falar. Curiosamente, não só o Corinthians, mas qualquer equipe nesse passado recente que a gente viu de futebol que se preocupou com grandes contratações, todas essas equipes naufragaram. Todas. Você pode ver que todos os times que recentemente ganharam títulos de expressão, inclusive o próprio Corinthians, entenda-se Libertadores, ganharam esses títulos com equipes, digamos, mais operárias. Claro, com bons jogadores, mas nenhuma grande estrela. A única exceção nesse passado recente foi o Atlético Mineiro. Com o Ronaldinho Gaúcho. Mas, gente, nem o Santos em 2011. Como falam os caras que jogavam no Cruzeiro? Sim, o Atlético... todos foram os melhores da temporada. 2 temporadas seguidas, os melhores. Pascoal, era um time menos estrelado. Naquela, o Everton assim Ribeiro. O Everton Ribeiro não era o Everton Ribeiro de hoje do Flamengo. Não estou dizendo que não joga nada. Foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Pascoal, você não está entendendo o que eu estou falando. Não era um jogador naquele momento. Naquele momento não era um jogador. O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro que deixa o Cruzeiro não é o Everton Ribeiro que chega no Flamengo. O peso de estrela é diferente. Aí você tem razão. É diferente. Aí você tem razão. Mas ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. Todo time que monta um elenco super valorizado, que pega um atleta e supervaloriza esse atleta, que trata a grande contratação como algo maior que o clube, esses times naufragam. O único clube que fez isso aqui no Brasil recentemente, que trouxe grandes estrelas e ganhou, aliás, era uma grande estrela, foi o Atlético Mineiro. Nem o Santos em 2011, quando ganha a Libertadores, tinha esse time estrelado. O Neymar naquela época era um garoto com muito futuro pela frente. Já era uma realidade. Não, mas não era o que é hoje. Não, ele já era o que é hoje. Não era o que é hoje. Já era. Não era. Em 2011 ele já era. Quando o Santos ganhou a Libertadores, ele já era. Não era. Ele era o personagem. Ele não pode ser isso, mas não era. Mas ele era a bola da vez. Era a bola da vez. O mundo estava de olho mas nele. ainda tinha. Ele era titular da seleção. Sim, mas ainda tinha um questionamento de, pô, será que esse cara vai dar certo? Não tinha. Ele já tinha. Desculpa, tinha. Não está errado. Não tô errado. Tinha, admita isso. Não, eu não Você está enganado. Não tô enganado. Tinha isso. Todo mundo falava que era bom esses moleques vai dar certo na Europa, porque aqui é muito... Tinha, lógico que tinha. O Santos 2011 era bicampeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Só se falava do Neymar. Sim, só se falava do Neymar. Mas você pega para a Copa do Mundo. Mas não era um time caro. O Santos nem gastou com aquele time que foi formado na base. Agora você está mudando. Entendeu? Não é outra história. Existia assim um questionamento. O Santos naquela Libertadores quase cai na primeira fase. E quem foi campeão? O Santos quase caiu na primeira fase, dizendo que era um time diferente, não era um time estrelado, não era uma coisa, sabe, como tem feito o Palmeiras, como tem feito o Flamengo, como tem feito essas grandes contratações. Você não corresponde à realidade. O Santos quase caiu na primeira fase, é verdade. Porque naquela época o Santos apostou num treinador que não tinha condição nenhuma. Tudo bem, que assumir o Santos. O Santos era um tremendo time. Era o Marcelo Martelotti. Aí ele saiu, veio o Muricy ganhou o campeonato. Não, era o Marcelo Martelotti. Não era o Marcelo Martelotti. Entra no Google aí. Ele saiu e entrou o Muricy. O Muricy. O time já era uma realidade. Ele vai pro Google, ele não acredita no Sormani, cara. Só uma coisinha, eu só discordo dele no que diz respeito ao bicampeonato do Cruzeiro, que tem um baita time. Não era estrelado, o Alexandre Matos mesmo falou. Ele pegou um time de jogadores que estavam até descaracterizados. Isso tem razão. Mas eles se transformaram em estrelas. Não estou dizendo que o time era pelo Cruzeiro. Mas era um time que não era estrelado. Eu estou dizendo times que, como não você era falou, o favorito no começo do campeonato. Não era nossa, trazer o fulano da Europa. Quando o Corinthians fez isso com o Alexandre Pato, naufragou. Quando o Corinthians fez isso com o Roberto Carlos, naufragou.
Quando Era o fez isso Roberto com o Ronaldo Carlos. Fenômeno, não naufragou. Não naufragou. Quando fez isso com o Adriano Imperador, O Cruzeiro fez isso e foi bicampeão da Copa do Quando Brasil. o Flamengo e quando o São Paulo surgindo fez com o Batista, Adriano, não louco. deu certo. É? Não deu certo. Mas o Cruzeiro falamos do Cruzeiro bicampeão brasileiro. E do bicampeão da Copa do Brasil, Cruzeiro? Mas também não era tão estrelado assim. Não era. Não era. Aí você tá brigando. Não tô brigando, não. Você pegar a escalação do Cruzeiro. Pô. Nós chegamos aqui no começo do ano. Começo do Cruzeiro ano assim. gastou. Quem são os favoritos para ganhar o brasileiro? Não O senhor era. falou quem? Palmeiras e Flamengo. Não. Não, Cruzeiro Pega a estava na escalação da lista. Copa do Quando falamos Brasil. quatro Também, times. também coloquei O o senhor falou Cruzeiro. quem? Cruzeiro também estava na coloquei o lista. Cruzeiro. Vem cá, eu falei que o Está na Cruzeiro lista também. uma coisa. E eu Cruzeiro falei, preço de grande eu contratação. falei aqui várias vezes que o elenco do Cruzeiro era melhor que o do Flamengo. Hoje Esse não é ano o mais. Cruzeiro Não, mas pelo no elenco começo dele. do ano o time do Cruzeiro não Sim, é claro. espetacular. Não, e eu falei que Esse ano o Cruzeiro Era. estrelou o elenco dele. Esse ano. Trouxe o Rodriguinho gastando uma bala, o Fred uma bala. O Thiago Eu tô Arrascaeta falando. jogava no passado e saiu esse ano. Fez Porque gol O do Corinthians Arrascaeta na não final, era, mas inclusive. quem supervalorizou o Arrascaeta foi o Flamengo. Quem supervalorizou Não, o ele era um grande Arrascaeta foi o jogador, Flamengo. mas era no Brasil, claro que era. Era verdade, mas não era Pelo amor de Deus. Não era pomposo. Todo jogador. Arrascaeta, Thiago Neves, Robinho, Arrascaeta, Robinho, Thiago Neves, Thiago Neves, Fred, que é Fred? Desiste de discutir, porque não dá. Tô vendo que vocês não vão entender, não. O Egídio estava Segue jogando aí. bem, Fábio. Tem dois laterais esquerdos, Egídio e Dodô. Tinha o volante que voltou pro Real Madrid, Lucas Silva. Trouxe o Rodriguinho. Estou dizendo grandes e pomposas contratações. É igual Pedro vocês Rocha, estão que falando do todo esquema de mundo Flamengo. queria. Esse ano que o Cruzeiro estrelou Pô, o mas elenco nós estamos dele. falando de que O que ano? está acontecendo com o Cruzeiro? E o bicampeão brasileiro Rachou do o time. Copa Eu tô Pera dizendo só um que minuto, o bicampeão o Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil, não. Não, tô dizendo que Era não um era. timaço. Não tô falando que era mau time, não era estrelado. Como não era Cara, estrelado? pelo amor de Deus, Deus, não era pomposo. claro Não que era era, time que pô, veio na. claro Não era que era. galáctico. Claro que era. Times galácticos tragam. Ó, Tá estrelado isso do Cruzeiro, vamos colocar assim, deixando de Pô, fora mas os é bons difícil jogadores, explicar mas isso, estrelado. cara. Não, é, pera só, Meu Deus, velho. Peraí, não, você tá. Peraí. Não é, cara. Eu tô falando uma coisa, vocês estão brigando com a realidade que eu tô falando. Seu Inacreditável, comentário brother. estapafúrdios. Entra no Google, vê o que é Não, estapafúrdios. não vai estapafúrdio, não é isso.